mais um vídeo que se chama A Filha que Reflete o Pai. Como podemos, refletir o nosso Pai na sociedade? Refletir que Cristo é o nosso Senhor, que nós somos filha dele e fomos feitas à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é isso que nós iremos aprender nessa nova série. Eu espero muito que vocês gostem. Então já deixa o seu like, comenta aqui que estilo de vídeo vocês querem. E vamos para este vídeo que tem o seguinte tema: Vivendo pelo poder do Espírito Santo. Quis que esse vídeo fosse o primeiro. Foi da vontade do Senhor, glória a Deus, nós estamos aqui. Que esse vídeo fosse o primeiro dessa série. Por quê? Não tem como refletirmos a Cristo se não vivermos pelo poder do Espírito. Se não vivermos pelo direcionamento dele através da sua palavra, através da palavra de Deus e o que ele deseja para as nossas vidas. Não conseguimos viver se não for assim. Então esse será o primeiro vídeo. Espero muito que vocês gostem. Então já pega a sua Bíblia, a sua caneta, o seu caderno e vamos aprender. Vamos lá em Efésios capítulo 5, versículo 15, que diz: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo. Quando eu estava fazendo devocional, eu estava lendo Efésios capítulo 4 e eu continuei lendo e cheguei no capítulo 5 e eu fiquei assim, uau! Sabe quando você faz assim, pum? Que foi assim que aconteceu quando eu li o versos 15 ao 20. E eu participo de um grupo no WhatsApp de algumas meninas e muitas meninas perguntaram como que eu consigo viver na sociedade ou como que eu consigo ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho e conseguir transmitir e demonstrar que eu sirvo a um Senhor. E não ser influenciada, mas influenciar para o reino. E eu senti que esse é um tema que deve ser abordado, principalmente para nós meninas. Como viver pelo poder do Espírito e transmitir, ser filha de Cristo na sociedade. O apóstolo Paulo, ele vai estar falando aos Efésios nessa carta. E ele fala a primeira coisa: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. E aí a pergunta que eu quero fazer: como vocês têm vivido? Você é uma Bíblia para as pessoas da sociedade? Muitas vezes as pessoas nunca leram a Bíblia. Existem ainda pessoas que nunca leram a Bíblia. Sim, até mesmo no Brasil, que é um país, graças a Deus, que a religião é possível falar de Cristo nas ruas sem ser preso, como na Coreia do Norte ou em Cuba, Venezuela, países que têm ditaduras. Podemos falar de Cristo aonde fomos. Então, a minha pergunta é: como vocês têm vivido? Como filhas do reino, que consegue transmitir Cristo a todos os lugares onde você está? Ou vocês vivem de forma aleatória, como os insensatos, xingando, tendo palavras torpes na sua própria boca, deixando que a ira os domine, mentindo, roubando, pegando coisas e não devolvendo? Como que vocês têm vivido? Vocês têm transmitido o evangelho de Cristo à sociedade ou vocês têm vivido de forma aleatória? Como que vocês transmitiram? Então a primeira pergunta que eu faço é baseado nessa passagem. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. O apóstolo continua aqui: não seja como insensatos, mas como sábios. Aí você me pergunta: Radassa, como vive como sábio? Gente, essa é uma pergunta difícil. A palavra do Senhor vai dizer lá em Provérbios, capítulo 1, verso 7. E quando eu li, eu também fiquei, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e os tolos desprezam. Então a Bíblia fala, para você ter sabedoria, ou o princípio de ter sabedoria é temer ao Senhor. Então, como alcançando sabedoria? Temendo ao Senhor, lendo a sua palavra, orando, pedindo direcionamento. Tem alguém mais sábio do que o nosso próprio Deus? Lá, igual o Senhor disse para Jó: onde você estava quando eu coloquei firmamentos ou quando eu coloquei delimitações ao mar? Ele é a própria sabedoria. E em Provérbios 3 fala: a sabedoria grita nas ruas. Eu estou gritando aqui nas ruas. Ei, ouçam-me. Mas se você não quiser me ouvir, o seu fim é trágico. A primeira coisa que nós aprendemos é sabedoria. O primeiro ensinamento que nós precisamos colocar em prática é sabedoria. E como alcançamos sabedoria?
temendo ao Senhor, lendo a palavra dele, buscando a ele diariamente, buscando o que ele deseja para as nossas vidas, porque assim nós alcançaremos uma vida de sabedoria. E aí ele continua aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Gente, nós vivemos num mundo mau. Vivemos num mundo onde a libertinagem domina, onde desejos têm poder, onde eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou livre para fazer as minhas próprias vontades. É assim que o mundo ensina. Mas o apóstolo Paulo fala, não é esse o caminho que devemos seguir. Devemos viver ao contrário do que eles falam. Se eles vivem roubando e mentindo, nós não roubaremos, nós falaremos a verdade, nós não mentiremos. Então ele fala, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Esse aproveitando ao máximo cada oportunidade, outras versões vão falar cada tempo, não é questão de horas, agora são 10h15, eu vou pregar a palavra 10h15 todos os dias. Não, não é questão disso, é em questão de oportunidade. Seja se você está numa padaria, você está na escola, você está em casa, na família, faculdade, trabalho, você vai demonstrar que você é filha do rei e que você vive como uma princesa. Não estou dizendo de adornamentos, não estou dizendo de brinco, colar, pulseira, roupa, não, não é isso. Mas estou falando do interior. Como que você... Se você é briguenta, você evita agora brigar. Se você era de mentir e falar assim, já fiz, sendo que você nem começou, evita de fazer isso. Porque você serve a um Senhor que é santo e pede para que nós sejamos santos também. Então agora a gente vai ter muito cuidado da nossa maneira de viver. Nós não vamos viver para os nossos próprios ideais, mas primeiro viveremos com sabedoria. E a segunda coisa que nós aprendemos é, verso 18. Não se embriaguem com vinho que leva a libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O segundo ensinamento que nós aprendemos é adoração. Quem é guiado pelo Espírito vive uma vida de adoração. A palavra diz, não viva embriagando-se com vinho. Trazendo para o século atual, nessa época que o apóstolo Paulo falou, ele falou realmente de vinho, mas trazendo para agora nós. Sabemos que beber vinho não está mais a possibilidade. Mas o que o vinho faz com quem bebe? Com certeza vocês já viram alguém que tomou muito álcool e ficou bastante embriagado. Quando a pessoa fica embriagada, ela não tem domínio pelas suas próprias pernas, eles andam tudo cambaleando, não tem domínio da sua fala, não tem domínio sobre nada que acontece. Então o apóstolo fala, não se embriaguem com vinho, mas trazendo para o tempo de hoje, a gente pode falar, não deixe que as suas atitudes o tire da lucidez que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor te deixa lúcida, te deixa boa para pensar, ela te deixa firme na rocha. Então ele fala, não deixe que as suas atitudes o dominem. Não seja essa pessoa que não tenha domínio sobre o seu corpo, mas seja uma pessoa que esteja com a mente limpa em Cristo. E a palavra do Senhor deixa sua mente limpa. A palavra do Senhor, ela te abençoa e faz você pensar não mais por seus próprios desejos, não mais deixando você à mercê do que é certo, mas a palavra do Senhor te purifica. O apóstolo Paulo fala isso. Ele vai dizer, mas enchei-vos do Espírito com o quê? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Como é que a gente se enche do Espírito? Aqui está o segredo. Encha-se com salmos. A palavra encha-se não tá, se você quiser encha-se. Não, ele tá no imperativo. Encha-se do Espírito. Com salmos, hinos, cânticos, louvores. Então você tá na sua casa, começa a ministrar louvores de adoração ao Senhor. Erga suas mãos e começa a declarar a minha casa do Senhor. E começa a cantar o meu quarto do Senhor. Mas eu não sou mãe ainda, não sou dona de casa, eu sou só uma filha. Mas começa a declarar a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, os meus pais são do Senhor, os meus irmãos, eu sou do Senhor. Começa a louvar, coloca louvores e começa a glorificar o Senhor. Assim você está se enchendo do Espírito. O nosso papel é se encher do Espírito. E como que a gente se enche? Com louvores, com cânticos, com adoração ao Senhor. Então o apóstolo Paulo te convida. E eu também estou aqui te convidando para você ser filha que transmite a imagem do Pai. Você precisa ser cheio da presença do Pai. Ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Então começa a glorificá-lo. Aonde você estiver, indo para a faculdade, indo para a escola, começa a adorar a Ele. Coloca um louvor, uma meditação na academia, em qualquer lugar onde você estiver, a tempo e fora de tempo, louve ao Senhor. Porque esse é o meio da gente se encher do Espírito Santo. E esse é o nosso também segundo aprendizado, que é a adoração. E agora indo para o terceiro aprendizado é
dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso terceiro aprendizado é gratidão. Um coração grato, um coração alegre, o Senhor, ele se agrada. Então eu te convido a ser grato. Não ser igual aqueles 10 leprosos, 9 foram embora. Não ser igual aqueles 9. Nem voltaram para agradecer. Eles receberam o milagre do Senhor, ficaram felizes, mas não agradeceram ao dono do milagre. Quantas vezes nós não somos assim? Queremos o milagre de Deus, mas não queremos o Deus do milagre. Não agradecemos ao Deus do milagre. E quando a gente recebe, ai, sai alegre, contando, eu tô livre, eu não tenho mais lepra, eu sou curada. Mas a gente voltou para agradecer ao Senhor? Mas um voltou e olha que ele nem era judeu. Ele era um estrangeiro. Ele voltou para agradecer ao Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor me curou. Obrigada porque agora eu não tenho mais lepra, eu sou livre. Que nós possamos aprender a agradecer ao Senhor em todas as coisas, com ações de graças. Obrigada, Senhor, porque eu acordei. Obrigada, Senhor, por tudo. Ser uma pessoa agradecida. No mundo de hoje, onde tem tanta ingratidão, a gente fazer a diferença agradecendo ao Senhor por tudo. Transmitindo que somos filhas dele com as nossas atitudes. Então, é isso que eu quero te convidar. A ser a filha, a imagem do Pai. Filha, a imagem do Pai. Como? Vivendo pelo poder do Espírito. Como? Com sabedoria, com adoração e com gratidão. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e que possamos colocar em prática, seja em casa, seja na rua, seja com a família, que possamos transmitir, assim, cada dia mais mudarmos. Assim, cada dia falar, o que aconteceu com você? Você mudou, antigamente você gostava de brigar. Ou você não defendia os seus ideais, mas hoje você está defendendo, hoje você é alegre, você tem a presença, o que está acontecendo com você? E você pode dizer, eu sou alegre. Igual aquela música, porque estás alegre, estou alegre. Que possamos declarar que Cristo é a nossa palavra viva e eficaz. Que Cristo é que muda a nossa vida. Cristo é o nosso Salvador e nós precisamos dele. E se nós desejamos, precisamos viver como ele viveu aqui na Terra. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tenho um próximo vídeo. E é isso. Beijão, pessoal. Fiquem com Deus. Comenta aqui que estilo de vídeo vocês gostariam de ver, por favor. E é isso. Fiquem com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!